conseguindo me ouvir normalmente? Sim, É com muita gratidão que eu agradeço aí ao convite do Paulo Sérgio, de toda a equipe, para a gente poder fazer algumas reflexões na tarde de hoje sobre essa parábola que é tão atual para os dias de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Antes de nós entrarmos propriamente nos comentários da parábola, é interessante a gente entender que ela está relacionada com o contexto. Antes de Jesus proferir essa parábola, ela tem um contexto anterior. No Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do bom samaritano está descrita no capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Nos Evangelhos, só há uma única citação dessa parábola, que é no Evangelho de Lucas, versículo 5, perdão, capítulo 25. E essa parábola inicia-se quando um doutor da lei, querendo testar Jesus, querendo fazer um teste com a sabedoria de Jesus, chegou perto de Jesus e fez a seguinte indagação: Mestre, que deverei fazer eu para herdar a vida eterna? E curiosamente, Jesus, em vez de dar uma resposta objetiva, que era o que queria esse doutor da lei, ele responde utilizando duas indagações a esse doutor da lei. Então, Jesus faz duas perguntas para ele. Jesus faz as seguintes perguntas: O que é que está escrito na lei? E como tu lês? Então, o doutor da lei, muito profundo conhecedor da Torá dos judeus, profere o que está narrado da seguinte maneira: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde: Respondeste bem, faze isso e viverás. E aí, nesse momento, o doutor da lei, astuto, argucioso, querendo pegar Jesus, ele aproveita esse momento e pergunta para Jesus o seguinte: quem é o meu próximo? Porque conforme a pergunta, a resposta que Jesus desse para ele poderia ali mesmo em público dizer que Jesus era um falso profeta e debochar dele, como era a intenção previamente. Só que Jesus, ele responde através de uma parábola. Então, para responder a esse doutor da lei, quem era o próximo, Jesus propõe uma parábola. Então, Jesus diz o seguinte: um homem descia, e aí eu peço a gentileza de vocês observarem esse verbo, porque ele está relacionado com o contexto geográfico, embora talvez isso aí não seja tão relevante para muitos, mas é interessante essa metáfora que Jesus também se aplica aqui. Então, observe que Jesus fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de ladrões e depois de o despirem, o espancam, retiram todo o conteúdo, todos os seus bens, os seus pertences e o deixam semi-morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e quando o viu, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando, viu, passou também para longe. Um samaritano, porém, que ia de viagem, observa que nesse momento não está claro se o samaritano subia, descia, ele simplesmente menciona que ele seguia a viagem. É curioso Jesus utilizar essa expressão. Aqueles que são astutos, aqueles que percebem, eles vão compreender essa noção.
Então, continuando, um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem, vendo, teve compaixão. Chegando, atou-lhe as feridas, deitando, pondo sobre o seu animal, levou a uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, a moeda usada na ocasião, deu ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. E aí Jesus, finalizando essa história, essa parábola, pergunta então para o doutor da lei: qual destes 3 te parece o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então diz: vai e faz o mesmo. Meus queridos, essa parábola nós já tivemos a oportunidade de ouvi-la em diversas ocasiões dos estudos espíritas, em palestras, em seminários, em simpósios, na Comespel. Só que como nós viemos de uma cultura muito ocidentalizada, né, mesmo porque nós moramos aqui no Ocidente mesmo, nós não temos toda a noção, toda a dimensão do simbolismo que está carregado essa história que Jesus narra. Antes de comentar propriamente o significado dessa parábola, pequena contextualização histórica, para que a gente possa entender melhor o alcance e o porquê que Jesus utilizou esse personagem samaritano. E por que que essa figura ficou conhecida, ficou registrada como o bom samaritano? Existiam as chamadas 12 tribos de Israel no passado. Só que por uma diferença político-ideológico semelhante às que nós estamos enfrentando aí, não só aqui no Brasil, mas no planeta como um todo, houve um chamado grande cisma por volta do ano 750 a.C. Houve uma diferença de posição ideológica, aqueles que acreditavam de uma forma brigavam com os que acreditavam de outra, a gente não vai entrar em detalhe nessas nuances. Então eles resolveram se separar, as 12 tribos que eram unidas, era como se fossem 12 grandes estados, se separaram. Então ficaram 12 tribos ao norte, que tinham a capital na cidade chamada Samaria, e quem morava em Samaria chamada de samaritano, e as 12 tribos do sul, as tribos de Benjamim e Judá, tinham a capital em Jerusalém. Apenas a título de curiosidade, as tribos descendentes de Judá receberam a denominação de judeus, que é a denominação que nos chegou aí através da história. Então, as 10 tribos do norte tinham um templo em Samaria, as 2 tribos do sul tinham um templo em Jerusalém. Eles fizeram questão de construir os seus templos, porque embora eles tivessem uma mesma história, eles tivessem uma origem junto, por causa dessa dissensão que havia acontecido 7 séculos antes do Cristo, aproximadamente, eles resolveram se separar completamente. É mais ou menos quando a gente ouve falar da faixa de Gaza, os palestinos e os judeus que se detestam nos dias de hoje. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, esse o contexto em que se tratava samaritanos e os habitantes de Jerusalém. Então eles tinham ódio, eles nutriam ódio recíproco. Um matava o outro, outro matava um, e ficava essa briga interminável. E aí, voltando para a época de Jesus, Jesus pressentindo que seria crucificado dentro em breve, e ainda estava nas vésperas da comemoração da Páscoa, lembrando que a Páscoa era uma tradição judaica que comemorava a libertação, né? A palavra Páscoa, inclusive, significa libertar, persá, passagem, em hebraico. Então, Jesus ele disse para os discípulos: preciso ir a Jerusalém.
Então, esse aspecto, os discípulos até não estranharam muito, porque era uma tradição dos homens judeus, pelo menos uma vez na vida, quando podem, fazerem essa peregrinação até o Templo de Jerusalém. Só que o que chamou a atenção, o que despertou, vamos dizer assim, a curiosidade, é que Jesus disse para os discípulos em seguida o seguinte: eu preciso ir para Jerusalém, mas antes eu tenho que passar pela Samaria. Então aquilo causou um estranhamento, e talvez para nós que moramos aqui a gente não tem noção dessa ideia, do que isso representava, principalmente naquela ocasião, mas os discípulos, enfim, resolveram simplesmente aceitar aquele convite que Jesus havia feito, e João, evangelista, ele se propõe a ir na frente porque era uma caminhada muito longe. Só para nós termos uma noção de distância, é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: olha, a gente precisa ir de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Só que antes, nós vamos passar lá pela Serra do Cipó. Guardar as devidas proporções, é mais ou menos isso que Jesus disse. Eu preciso ir para Jerusalém, mas antes eu preciso passar pela Samaria. Era um percurso de mais de 100 quilômetros, era um dia inteiro de viagem, uma noite. Então, João Evangelista, juntamente com alguns outros discípulos, eles resolveram ir na frente para tentar conseguir alguma hospedaria para que eles pudessem fazer essa viagem com o mínimo de conforto possível. Foram, bateram de lugar em lugar e, infelizmente, não conseguiram. Os samaritanos, naturalmente, perceberam que aqueles discípulos de Jesus eram judeus, eles recusaram dar hospedaria para eles. Porque, conforme nós lembramos, esses dois povos, eles não viviam bem. E o curioso é que o povo do Oriente como um todo, não só, né, o pessoal de Jerusalém, eles eram muito cheios de crendices, muito cheios de lendas. E pairava uma lenda na ocasião, uma lenda muito antiga, por sinal, que dizia que aquele que não oferecesse hospedagem para os peregrinos, principalmente aqueles que estavam atravessando o deserto, queria descer fogo dos céus e queimar aquele que recusasse a oferecer essa estadia. Isso era uma lenda que existia lá. E alguns levavam isso muito a sério. Então eles ficaram lá um tempo e tal, tentaram hospedagem, não conseguiram. Então voltaram para encontrar com Jesus no meio do caminho. E João, num arroubo lá de emoção, muito chateado por ter sido rejeitado lá pelos samaritanos, chegou para Jesus e disse: mestre, nenhum samaritano, como se ele tivesse conversado com todos, né? Conversou lá com meia dúzia que recusou, e ele generalizou a situação. Ele falou assim: mestre, nenhum dos samaritanos resolveu nos dar abrigo, hospedagem. E aí ele lembrou-se, né? João Evangelista, ele se lembra dessa lenda lá do Oriente e fala com Jesus inocentemente: os céus descer sobre Samaria e queimar todo aquele povo, eu converso com ele, não tem problema não. Parece até uma piada a gente falando isso dessa forma hoje, mas foi mais ou menos isso que João Evangelista conversou com Jesus. Jesus olha muito serenamente, como ela do costume dele, e responde muito firme para João: o Filho do Homem, João, não veio para destruir vidas, ele veio para salvá-las. E encerrou a conversa ali. Seguiram viagem, como não conseguiram a hospedagem, atravessaram toda aquela região extremamente quente, difícil, e com muito custo, no dia seguinte, pela manhã, chegaram finalmente a Jerusalém. Tenta imaginar esse trajeto a pé.
Tentem se imaginar saindo de Pedro Leopoldo de manhãzinha, num sábado, bem de manhãzinha, por exemplo. Vamos passar pela Serra do Cipó e depois vamos sair lá em Belo Horizonte. Tudo a pé. Vamos chegar cansados, vamos chegar com sede, vamos chegar com fome. E na nossa atual experiência humana, quem está cansado, quem está com fome, quem está com sede, ou o conjunto desses três, costuma ficar extremamente impaciente e intolerante. Então, quando eles adentram a Jerusalém, chega o doutor da lei, que já tinha ouvido falar dos feitos e das falas do mestre Jesus, tendo sabido que ele acabara de adentrar Jerusalém, esse doutor da lei, então, procura no meio da multidão e vai até Jesus. Vamos lembrar que Jesus, junto com os discípulos, estavam vindo de uma grande travessia, então, portanto, estavam cansados, com sede, com fome. Esse doutor da lei, ele chega para Jesus e oferece um copo de água? Não. Oferece Jesus, olha, vem aqui para debaixo da sombra para você descansar um pouquinho? Também não. Oferece um pão para Jesus se alimentar, para fazer um lanche? Também não. Ele vem para testar Jesus. Ele vem para fazer uma pegadinha com Jesus. Ou como ele era um doutor da lei extremamente orgulhoso, embora inteligente, isso nós não podemos tirar o mérito dele, ele queria saber o que Jesus iria responder à indagação dele. Porque conforme o que Jesus dissesse, ali mesmo, no meio da praça, ele iria debochar de Jesus. Iria falar que Jesus era um falso profeta, era um embuste, enfim, não valia nada. Essa era a intenção dele. Só não sabia com quem ele estava conversando e qual seria o rumo da conversa que ambos teriam. Então o doutor da lei, ele chega e pergunta para Jesus. Jesus poderia ter falado de forma bem objetiva, olha, você tem que amar o seu semelhante. Só que Jesus aproveitou o conjunto das situações para poder dar um ensinamento que ficou até os dias de hoje. Vamos lembrar que as diferenças entre samaritanos e judeus já durava quase 8 séculos. Os discípulos próximos de Jesus, que já estavam com ele há cerca de 3 anos, alguns ainda não tinham compreendido o alcance das mensagens de amor, como é o caso de João. O doutor da lei que estudara desde criança, no Sinédrio, estudava a Torá, minuciosamente todos os detalhes, também não conhecia a misericórdia divina. Então o que Jesus faz? Ele cria uma história que atenderia todos os envolvidos ali. Tanto os discípulos que estavam com ele, quanto o doutor da lei que fez a indagação. Agora, note que curioso. Quando eu pedir para vocês ficarem atentos ao verbo que Jesus fala, muitas vezes pode parecer uma bobagem a gente estar chamando atenção para esses detalhezinhos, porque pode parecer que não tem nenhuma relevância. Então, a historinha que Jesus conta inicia dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Bom, para quem não tem nenhuma, vamos dizer assim, curiosidade adicional em relação aos estudos evangélicos, era só uma questão de concordância, porque realmente Jerusalém ficava mais alto que Jericó, fisicamente falando. Jerusalém fica a cerca de 700 metros de altitude, enquanto Jericó ficava a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Então era mais ou menos uma diferença de altitude de 1 quilômetro. Mas a grande diferença mesmo, que Jesus apropria-se dessas duas cidades, é na questão do foco de cada uma delas. Embora os habitantes de Jerusalém não fossem santos, evidentemente, são pessoas encarnadas, a cidade de Jerusalém tinha como tradição
louvar a Deus. Então era uma região, era uma cidade dedicada às coisas espirituais. E em contrapartida, Jericó era uma cidade voltada para o mundo material. É a cidade da luxúria, do comércio, da troca de mercadorias, do intercâmbio de camelos e outras coisas mais. Um monte de bandidos procuravam estar por ali. Então Jesus ele utiliza essas duas cidades, poderia ter falado outras, mas justamente para poder deixar bem claro que quando você deixa um lugar mais alto, voltado para Deus, e vai descendo para um lugar de baixas vibrações, você tende a cair em poder dos salteadores. No contexto da parábola, o que acontece é que um personagem desconhecido, ele não menciona o nome, ele saía de Jerusalém e ia para Jericó. Ele estava fazendo simplesmente uma travessia. Mas nós podemos fazer uma metáfora, entendendo que todas as vezes que a gente deixa de lado as nossas vibrações mais elevadas da espiritualidade e vamos vibrando mais baixo na faixa das regiões trevosas da ignorância, a gente tende a cair, a gente pode cair em poder dos salteadores. Quando a gente fala cair em poder dos salteadores, aproveitando que nós estamos falando de um paralelo, nós não estamos falando necessariamente apenas na questão das obsessões, que também podem acontecer com uma certa frequência. Não é apenas isso. Você passa a cair em função de si próprio, em função das suas próprias imperfeições. O orgulho, a maldade, a inveja, o rancor, o ranço, faz você ser vítima de você mesmo. Você mesmo cria uma armadilha que você às vezes não percebe. Então Jesus ele diz que um homem no percurso, ou seja, durante essa diminuição de posição, de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ele cai em poder dos bandidos. E os bandidos machucam esse moço. E ele fica quase semi-morto. Ele está com um pé lá no céu, lá nas regiões espirituais, e um pé aqui embaixo. Que é o que acontece com muita frequência, não só por causa dessa questão que nós estamos atravessando difícil da transição planetária de agora, das questões pandêmicas, mas que nós já vivemos aí no próprio século XX inteiro, mais o século XXI que a gente está agora. Quantas guerras? Primeira Guerra Mundial, peste negra, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra do Irã, Guerra do Iraque, ataque às Torres Gêmeas, um tanto de período trevoso que nós vivemos que nós poderíamos perfeitamente fazer um paralelo com isso tudo que Jesus já disse há 2000 anos atrás. Então, nesse momento em que o personagem que Jesus descreve, ele está caído ao chão, aparecem 3 personagens. Mas, curiosamente, um deles, Jesus ele não fala se ele estava subindo ou se ele estava descendo. Ele simplesmente diz que estava passando por ali. Isso é curioso da gente observar. Porque Jesus não está preocupado com a ida, a volta, e sim com a atitude. Isso que é interessante da gente capturar dessa passagem. Então, primeiro Jesus diz que passa um sacerdote. Ele vê o moço caído no chão, simplesmente vira as costas e vai embora. Ora, o sacerdote, em teoria, é uma pessoa que conhece muito da lei, conhece muito do que está escrito no papel. Só que nesse contexto, ele não fez nada. Ele vê o moço caído e vai embora. O segundo personagem, que é o levita, nós podemos entender o levita como sendo um estudioso das escrituras. Ele talvez não seja tão importante quanto um sacerdote, mas ele não é totalmente ignorante como as pessoas comuns, como os leigos, vamos chamar assim. Então, levita,
que não é um sacerdote, ele não cultua lá no templo propriamente dito, mas que conhece os ensinamentos, ele vê aquele moço lá caído, quase morto no chão, e também fica indiferente a ele. E passa adiante. Porém, chega o samaritano. Por que Jesus faz questão de usar a expressão samaritano? Por que ele não usa outro nome? Por que ele não falou de outra cidade? Justamente para que aquela polêmica pudesse suscitar algo de mais positivo. Se ele tivesse falado Cafarnaum, se ele tivesse falado Betânia, talvez não causaria um impacto. Mas você falar de um samaritano para um judeu é mais ou menos como você querer fazer com que aquele pessoal que está lá em briga, lá na faixa de Gaza, senta no bar da esquina para tomar um copo de cerveja. É mais ou menos isso. Eles odeiam mutuamente, não gostam nem de ouvir falar, eles até arrepiam o perispírito. Então, quando Jesus vê aquele doutor da lei ali, ele tem na sua mente toda aquela formulação da história. Então ele fala, vou usar a figura do samaritano. Porque os judeus odiavam o samaritano. E Jesus, ele descreve o samaritano não pelo fato dele ser nascido em Samaria, mas pela atitude dele. Ele desce do cavalo, vê que o moço está machucado. Primeiro, ele presta os primeiros socorros. Ele limpa a ferida, põe o vinho, põe o azeite, prensa lá onde está sangrando, coloca o moço que ainda está desacordado no seu cavalo, puxa o cavalo até uma hospedagem próxima, bate na hospedagem, entrega dinheiro, ou seja, bens, e fala para o moço da hospedagem, olha, se você gastar um dinheiro a mais do que eu te dei aqui, quando eu voltar de viagem, eu vou voltar por esse mesmo caminho, eu venho aqui e te reembolso. Então, Jesus finaliza essa parábola perguntando para o doutor da lei, desses três personagens que eu disse para você, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual que te pareceu mais próximo daquele que caiu no poder dos salteadores? Ora, se o doutor da lei fosse menos orgulhoso, ele poderia ter falado samaritano, baixinho. Só que o orgulho era tão grande dentro do coração dele, ele não quer dar, como se diz, a mão à palmatória. Então, ele vai e diz o seguinte, é aquele que agiu com misericórdia. E Jesus vai e arremata. Então, faze o mesmo. Faze o mesmo. Vai e faz o mesmo. Quando Jesus narra essa parábola, provavelmente os discípulos que estavam com ele também se envergonharam. Porque, conforme eu disse, João Evangelista havia ido para Samaria, tinha ficado zangado porque os samaritanos, alguns, não quiseram oferecer a hospedagem. E quando Jesus se refere ao samaritano como personagem que conseguiu entender a misericórdia de Deus, eles provavelmente devem ter ficado com muita vergonha. Quando a gente aproveita esse ensinamento de Jesus para os dias de hoje, quem mora em Jerusalém? Quem mora em Samaria? Isso não importa. Isso não importa. Porque, embora as tradições venham estudando sobre Deus, sobre o poder do amor de Deus, infelizmente, as sucessivas experiências na carne fizeram as pessoas segurar o coração, manter o seu coração muito fechado no ódio, no rancor, infelizmente, durante muitos séculos.
Outra coisa curiosa da gente, talvez, aproveitar esse momento, as duas perguntas que Jesus havia feito para o doutor da lei, o que está escrito na lei e como que você a interpreta? O doutor da lei, ele pega lá na sua tela mental, no seu raciocínio, duas fontes muito profundas. Então, primeiro, ele pega uma citação que está em Deuteronômio, lá no capítulo 6º, versículo 4. Então, quando ele faz toda aquela descrição, o que eu preciso fazer? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua inteligência. E depois ele arremata, fazendo a citação lá do capítulo 19 do Levítico, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Oi. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Fechar esse microfone. Sim, Geraldo. Sim, Geraldo. Normal. Tá normal aí o som para vocês? Ok. Então, quando o doutor da lei ele responde às duas indagações de Jesus, ele procura descrever todo o conhecimento que ele tinha mental. Ele descreve a citação que está no livro da Torá com a maior perfeição. Porém, faltava ele aplicar aquilo no coração dele próprio. Uma coisa curiosa, e quem nos explica essa curiosidade é o Haroldo Dutra, que é profundo conhecedor da cultura hebraica, não só um grande palestrante espírita, né, como nós o conhecemos, mas ele também é um profundo conhecedor dessa cultura do povo judeu. Ele nos explica que na cultura dos judeus, o coração, ao contrário que para nós aqui representa apenas uma simbologia de sentimento, para o povo judeu, o coração, ele representa simultaneamente também da inteligência. Então, naquela ocasião, naquela cultura, o coração, quando se falava do coração, era uma simbologia relacionada com a inteligência e também com o sentimento. Quando está narrado, né, quando ele descreve que você deve amar com todo o teu coração, com toda a tua força, o que essa força significava? Uma força braçal. A força, no contexto aí da narrativa, representa os bens materiais. Então, olha que interessante. Embora a gente fala bastante dos aspectos espirituais da vida, a palavra força eles empregavam para designar aqui questões materiais, os bens materiais. Eles já sabiam que os bens materiais deveriam, pelo menos em tese, ser utilizados para empregar para o progresso espiritual. O dinheiro, os bens, deveriam ser usados para fazer o bem, e não o oposto. Não basta você simplesmente amealhar uma fortuna e você se tornar uma pessoa avarenta. Você tem que colocar aquilo ali para funcionar, para movimentar. Posto que o dinheiro também não deixa de ser como se fosse o sangue. O sangue nós sabemos perfeitamente que quando ele está estagnado, ele dá gangrena, os tecidos morrem por falta da oxigenação. Guardadas as devidas proporções, a circulação de bens no planeta também é a mesma coisa. Quando um fica rico demais, a gente observa a miséria sendo instalada em outros lugares. O problema não é o dinheiro, o problema não é o capitalismo, o problema é a falta de circulação adequada. Isso também já está nessa narrativa evangélica. E quando a gente sai desse contexto de 2 séculos atrás para os dias de hoje, o que a gente tem de aproveitar ainda dessa mensagem? Tudo, simplesmente tudo. Desde os personagens até o contexto propriamente dito.
Quantas vezes a gente tem conhecimento, pelo menos em nível mental, das obras que a doutrina espírita nos oferece sobre as regiões espirituais, tanto de sofrimento quanto as de bem-aventuranças. Então, os conhecimentos, nós já tivemos acesso a eles. Mas quantas vezes, pelo nosso próprio livre-arbítrio, a gente deixa de lado as informações que nos chegaram por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por Dr. Bezerra de Menezes, pela irmã Sheila, por tantos outros, e segue os nossos impulsos ainda inferiores. É mais ou menos como descer de Jerusalém e ir para Jericó. É mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente cai em poder dos salteadores, esses salteadores podem ser a raiva, o remorso, o rancor, a mágoa, a indiferença. Estamos atravessando um período tão delicado, onde as pessoas estão completamente indiferentes, óbvio que não todas. Esse momento que deveria ser utilizado para todos desenvolverem a solidariedade, o que a gente observou? Muitas pessoas só se tocam da importância dos cuidados quando tem algum parente que foi internado pela Covid. Quando está lá em Belo Horizonte, quando está lá em Manaus, quando está lá em Santarém, não, isso aí é assim mesmo. Mas quando acontece com um primo, quando acontece com alguém próximo, opa, pera lá, eu preciso agora entender que isso é real, isso existe. Isso pode chegar perto da minha família também. Aí as pessoas se tocam, infelizmente. Já estamos aí há praticamente um ano, já temos 10 meses que nós já estamos aí conhecendo todos os procedimentos para poder minimizar o contágio. E o que a gente tem feito, pensando em termos de coletividade? Muito pouco. Geraldo. Pois não? Eu não consigo, não estou vendo a sua imagem, não sei se todos também. O vídeo. Opa, obrigado, você está dando o retorno aí. Eu não mexi aqui na minha tela, não. Não, tá legal, então. Pode prosseguir aí para não atrapalhar, então. Não, de forma alguma. Eu estou preocupado, você sabe por quê? Porque antes de começar, eu até tinha falado para o Alessandro, eu estava com dificuldade de ouvir, estava interrompendo o som. Às vezes o som vinha, às vezes ele interrompia, então eu não sei se está acontecendo mesmo com vocês. Agora voltou a imagem e o som está bom. Então tá jóia. Mas qualquer coisa me dá um toque, tá, Paulinho? Por favor. Pode deixar. Muito obrigado. Então, quando a gente fala do momento atual que a gente atravessa, a gente tem muita coisa em paralelo para poder absorver da parábola do samaritano. Já era para nós já termos desenvolvido um pouco mais de senso de solidariedade. Infelizmente, não desenvolvemos, pelo menos não todos. Uma outra coisa curiosa. A gente, quando tem mais conhecimento, deveria ser uma obrigação moral a gente esclarecer aquele que é mais ignorante. Porque no planeta existe muito mais de ignorância do que propriamente de maldade. O que impera de problemas que a gente vive, se nós formos observar com atenção, é muito mais ignorância do que propriamente a maldade, como a gente vê nos filmes de ficção. É mais a ignorância que está imperando. Então, muitas vezes, quando a gente conhece alguma informação, o que a gente costuma fazer? Ironia. Às vezes a gente acha que a gente está só fazendo uma brincadeira de leve, mas a gente está fazendo ironia. E ironia não edifica. Ironia não edifica. O deboche não edifica. Ele não constrói, muito pelo contrário. Então, as pessoas hoje, como têm acesso fácil pela internet, as redes sociais alcançam literalmente todo o planeta, elas querem impor a sua opinião, não importa se aquilo ali vai machucar. Ora, por mais que você tenha a verdade, ou supostamente você é um detentor da verdade, você não precisa usar palavras que vai machucar outra pessoa. A gente precisa, né, usando até o jargão que nós costumamos usar aqui em Minas Gerais,
saber dosar a água com o fubá. A gente não precisa falar uma verdade numa hora errada para machucar, e a gente também não precisa ficar omisso quando a gente precisa esclarecer. A gente tem que saber a hora certa, a gente precisa saber dosar a água com o fubá. Às vezes a pessoa está num momento de sofrimento que ali ainda não é aquele momento. E a gente vai e faz questão. Ó, tá vendo? Eu disse para você que você ia fazer burrado. Aí a pessoa fica com revolta de você. E às vezes, por outro lado, acontece o oposto. Às vezes a gente fica pensando demais, né? Ah, eu acho que eu devia falar, mas quer saber na quando eu falo não, que ele vai brigar comigo, não vou, deixa quieto. A vida vai se encarregar de explicar para a pessoa. Isso também é omissão, a omissão também é um erro. Então a gente tem que ter essa percepção de agir. E o personagem do samaritano, ele sintetiza de uma forma muito clara por Jesus a proatividade que a gente deveria ter. Quando o moço ele está passando pela estrada e vê o moço caído, ele não pergunta lá, ele não procura saber se ele está com documento, se ele tem dinheiro. A primeira coisa que ele faz, ele socorre, porque ele vê que o moço está quase morrendo ali de tanto machucado. Ele socorre, ele presta o primeiro atendimento. Como? Fisicamente mesmo. O moço estava machucado, então ele amarrou lá algumas tiras, colocou o azeite que funcionava na ocasião como se fosse uma espécie de antisséptico, levou ele para uma hospedagem, passou uma parte do dinheiro que ele tinha para o moço da hospedagem cuidar daquele moço que era desconhecido dele. Não preocupou nem saber o nome que aquele moço fazia, se ele era empresário, se ele era rico, se ele era pobre. Ele não quis saber, ele agiu. É isso que a gente tinha que procurar fazer nesse momento e em todos os outros da nossa vida. E a gente costuma, infelizmente, separar por afinidades, que é natural que a gente tenha. É óbvio, nós estamos falando de seres normais, nós somos normais. Nós temos mais afinidade por um tipo de pessoa do que pela outra. Mas isso não significa que a gente vai escolher só ela para conviver eternamente. Se a vida, se as circunstâncias da vida estão fazendo com que a gente passe por algumas travessias difíceis com outras pessoas, a gente tem que aproveitar essa travessia. Porque não sabeis o dia nem a hora, palavras de Jesus. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos. Se a gente está trabalhando num lugar que é difícil, que a gente peça ao Pai que nos providencie, se a gente tiver o mérito, não é? Obviamente, mas que a gente se esforce também para poder enxergar outra pessoa. É a empatia. A empatia que se fala muito nos dias de hoje, mas que se pratica ainda muito pouco, é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. É a capacidade que você tem de se colocar na forma como a outra pessoa está enxergando. É isso que é empatia. Quando as coisas para você estão bem, é muito cômodo você falar sobre espiritualidade, falar sobre amar ao próximo, falar sobre o perdão. Desculpem. Difícil é você praticar isso com quem está precisando. O que nós precisamos não são de palavras apenas. Precisamos de atitudes. Se a gente está atravessando, por exemplo, uma via pública, não custa nada nós fazermos uma gentileza. Se nós temos condições financeiras, por exemplo, de ajudar uma família que está mais necessitada, temos a obrigação moral de fazê-lo. Mas não é para fazer a doação e sair fazendo uma selfie e colocar na rede social como eu sou caridoso. Porque você está desfazendo a sua atitude. Uma mão não precisa saber o que a outra está fazendo. Então, quando você começa a praticar gestos que, no fundo, são positivos, mas começa a exibir-se demais, isso não é positivo. Porque, no fundo, você não está querendo a ajuda, você está querendo a recompensa, o glamour, né, vamos chamar assim,
daquela situação. Olha, eu estou fazendo aqui uma ajuda. Olha como que eu sou bacana. E vai fazer uma foto. Não estou dizendo que é proibido, gente. Nós fazemos os registros dos momentos de doação. Não é isso que eu estou me referindo. A gente tem que procurar agir no anonimato. Que é usuário de entorpecente. Você não precisa sair falando para todo mundo, colocar na panela cheia, ó, conversei com fulano, que é filho de doutor Ciclano, que está usando essa droga. Não. Conversa com ele. Às vezes a pessoa está precisando ali de uma ajuda, de um ombro amigo. Quantas vezes a pessoa está passando por situações, beirando crises mesmo, chegando até a pensar no suicídio. E a gente fica omisso. Então, quando se fala da parábola do bom samaritano, não é só mais uma historinha do evangelho. Ela é muito profunda, ela é muito atual. Ela envolve empatia, ela envolve rede social, ela envolve todas as situações que nós pudermos imaginar em uma única história. Os personagens e aqueles que ouviram Jesus nessa narrativa, eles ficaram certamente com vergonha, cada um do seu jeito, porque eles perceberam que Jesus estava falando de um modo muito abrangente. Os discípulos se envergonharam por desejarem que Samaria fosse queimada, porque eles tiveram um problema com alguns poucos samaritanos que não quiseram dar hospedagem para ele. O doutor da lei também ficou furioso, e isso possivelmente ajudou a catalisar todo aquele processo que levou Jesus a ser conduzido à frente de Pôncio Pilatos, daí a alguns dias. Mas Jesus, ele teve, e tem, e sempre terá, essa coragem, essa firmeza de dizer o que é certo e de exemplificar, de agir. E finalizando, meus irmãos, tudo isso que nós já temos estudado na doutrina espírita há tantos anos, sobre transição planetária, tudo que nós já sabíamos, pelo menos que os livros já tinham nos trazido, o que a gente está fazendo com isso na prática? Porque simplesmente ficar publicando, olha, a transição planetária é o período que a gente está atravessando. É bonito a gente compartilhar alguma informação, mas não é suficiente. O que de fato a gente está fazendo para nos modificar? É muito interessante perceber que o ser humano como um todo, não só o brasileiro, tem muita necessidade de querer fazer com que o outro mude. E o momento, ele é de uma mudança individual inicialmente, que vai refletir no coletivo. Reparem que todas as medidas que foram tomadas desde março de 2020 até os dias de hoje, elas impediram, vamos assim dizer, o contato social, o convívio social, nos moldes como nós conhecíamos um ano atrás. Isso deveria fazer a gente refletir uma série de coisas, como é importante aquele momento de um café com um amigo, como é importante as confraternizações, como é importante um sorriso, como é importante um abraço. Quantos meses que a gente não dá e não ganha um abraço? Faz falta. Então, esse momento, ele nos privou de tudo isso para fazer com que a gente aprenda a valorizar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Atravessamos momentos dificílimos e ainda vamos atravessar um período ainda bastante amargo, porque o fato de estar próximo à vacina não significa que vai estar resolvido toda a situação. Estamos começando, mas existem uma série de situações, inclusive as questões decorrentes da economia, que nós não podemos ignorar e tampar os olhos, né? Tampar o sol com a peneira, como se diz. Isso tudo, meus irmãos, tem que nos servir para que a gente possa mudar o nosso comportamento, para que a gente possa se transformar em pessoas mais gratas. A gratidão é um elemento muito poderoso. A gratidão não é simplesmente você virar para uma pessoa e falar muito obrigado. A gratidão, ela é uma energia, ela é uma vibração. Porque você começa a agradecer não só aquilo que você tem, mas aquilo que também lhe foi tirado.
Parece estranho, parece contraditório, mas o sentimento da gratidão, quando ele começa a ficar mais arraigado na nossa vida, a gente começa a agradecer, inclusive, por situações que você desejava muito, mas que Deus, por algum motivo que você não conhece ainda, ele não permitiu que se concretizasse. Mas você sabe que Deus faz o que é melhor. Então, a gratidão é um instrumento poderoso que nós todos temos que, se não desenvolvermos, estamos aí para esse momento, desenvolvê-lo. Acordar antes de levantar da cama, preocupado com as atividades, com as contas que tem para pagar, agradecer porque você teve uma cama para você dormir, agradecer que você tem um teto, agradecer que você tem uma família. Sabemos que os membros da família não são espíritos 100% afins, mas é a oportunidade que a gente tem de aparar um pouco dessas arestas. Não vamos ficar protelando isso para muito tempo, não, porque nós não sabemos se a gente vai ficar aqui na Terra, se a gente vai ser exilado. Não nos esqueçamos que Capela, há milhares de anos atrás, viveu um apogeu semelhante ao que nós estamos atravessando agora. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, como quisermos, eles precisaram passar por uma experiência dolorosa aqui para poder desenvolver esse sentimento de gratidão. E, curiosamente, o povo judeu, sobretudo através de Moisés, contaram na sua ótica, né, através da passagem da Páscoa e tudo mais, que eles foram escravizados no Egito. Eu não estou discordando da história. Mas, curiosamente, o primeiro povo, segundo explicações de Emmanuel, lá de Capela, que voltou para Capela, foram os egípcios. Eram os que tinham menos pendências com o Criador. E os judeus, ao contrário, estão aí. Então, muitas vezes, não é o que a gente verbaliza, não é o que a gente fala, é o que a gente escreve. São as nossas atitudes. Então, meus irmãos, eu desejo muito que todas essas dificuldades que a gente tem atravessado, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, que eles possam nos ajudar a fortalecer os nossos elos familiares, que eles possam nos ajudar a fortalecer os nossos vínculos de amizade sincera que nós já viemos conquistando há muito tempo, não só no ambiente espírita, mas um ambiente de fraternidade como um todo, que a gente aprenda a se colocar no lugar das outras pessoas, que a gente aprenda a pedir desculpas, que a gente aprenda a ser menos orgulhoso, porque a hora de modificar individualmente é agora. Não vamos esperar que as situações sejam mais complicadas para a gente poder despertar. Nós estamos como se estivéssemos no papel daquele moço que caiu no poder dos salteadores. Estamos sendo amparados agora pelo samaritano. O que é que nós vamos fazer? Aproveitar e aprender com ele e agir da mesma forma com o nosso semelhante. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez aí o gentil convite. Espero que todos tenham muita saúde, toda a família, e que nós todos tenhamos muita paz. Que assim seja.